Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Dia de Bavi, dia de ansiedade, nervosismo, dia de acordar cedo. O horário que eu tô gravando aqui para vocês esse vídeo é 5h44 da matina. Era para ter gravado ontem, mas estava bem cansado ontem. Cheguei exausto da rua, fui dormir e aí deixei para hoje. Achei melhor deixar para hoje para a gente poder falar um pouco sobre essa partida, para a gente poder falar um pouco sobre Bahia, sobre vitória da Bahia, sobre Rogério Ceni, que acabou sendo o protagonista dos dois clássicos que já aconteceram esse ano lá no estádio Manuel Barradas, no Barradão. E não foi o protagonista de maneira positiva. E a gente vai relembrar o que foi feito nos dois Bavis e o que não deve ser feito nesse Bavi. Então, antes de qualquer coisa, clica muito no gostei, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque aqui a gente se preocupa em trazer informação, em trazer notícia, em apurar, em, de alguma forma, deixar você, torcedor tricolor, atualizado acerca do dia a dia do Esporte Clube Bahia, mas a gente também se preocupa em formar opinião, em trazer aqui uma visão crítica, em trazer, de certa forma, perspectivas diferentes para que a gente possa analisar o futebol, analisar o nosso amor, o Esporte Clube Bahia, de uma forma autêntica, de uma forma diferente. Beleza? Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal nesta manhã de domingo, neste dia de Bavi. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. E claro, deixa aquele compartilhamento também para poder ajudar a gente. É um plantão também, porque aqui a gente vai trazer uma perspectiva acerca do time do Bahia e do time do Vitória da Bahia para esse jogo. Bavi que, pelo lado do Bahia, não deve ter novidades tão profundas, pelo menos é isso que a gente deduz, é isso que a gente imagina, mas pelo lado do Vitória vai ter novidades por conta de lesões e outros problemas mais que acabaram surgindo, né? Além dessa mini janela de transferência que pode propiciar estreias do lado de lá, no estádio do Barradão, tá? Lembrando para você, essa logo aqui, inclusive, faz alusão a isso, que hoje estaremos lá na Arena Parque Santiago, a partir das 14 horas, mais ou menos, 1h30, por aí. Já estaremos por lá ao vivo, o jogo começa às 16 horas e você é muito bem-vindo, tá? Lá no Baby Beef Sport Bar. O evento vai acontecer como em todo jogo do Bahia, fora de casa, e teremos algumas ações para você, torcedor tricolor. Se faça presente, vai ser bacana, vai ser legal, vai com a família. É um ambiente legal, um ambiente familiar, um ambiente que eu tenho certeza que vocês vão ter oportunidade de desfrutar. Conto com a sua presença, tá? E se não puder ir ou não mora aqui, youtube.com/smblives. Lá no nosso outro canal faremos a transmissão ao vivo com gente ligada, conectada de diferentes lugares, né? Então vai ser bacana, vai ser legal, vai ser uma transmissão muito especial, como tem que ser em Bavi. Esse vídeo aqui é para poder fazer uma análise do passado para ver o que não deve ser feito no futuro. Eu falo isso frequentemente aqui no canal, quando eu, de certa forma, discurso sobre a importância do que já aconteceu no decorrer da nossa história, né? Seja positivo ou negativo, para poder tomar como base para o nosso futuro. Evidentemente que coisas novas podem ser feitas, mas eu acredito que as coisas velhas, sendo analisadas no futuro, as coisas podem prosperar se a gente utilizar dessas questões de forma inteligente, né? Então é inevitável a gente falar aqui de um passado recente de Campeonato Baiano, né, em que o Bahia acabou sendo derrotado nas duas oportunidades por 3-2 no Barradão, de virada diante da equipe do Vitória da Bahia. Eu acho que o cenário no momento é muito sugestivo para Rogério Ceni, muito sugestivo para o Bahia. Por quê? Primeiro, é o Bavi de talvez maior maturidade desse time do Bahia. Eu já falei isso em diversas oportunidades que tive aqui de resenhar com vocês, e isso não é novidade para ninguém, não é descobrir a roda ou algo do tipo, que em um começo de temporada, em disputas regionais e estaduais, há um equilíbrio muito maior, porque as equipes estão mais niveladas. Os times não estão tão entrosados, a parte física não está tão apurada, existem vários fatores, várias questões que acabam pesando de alguma forma para haver um equilíbrio
nos jogos, né? Não é esse nivelamento que justifica as derrotas do Bahia no Barradão. O Bahia tinha condições de vencer os 2 jogos no Barradão e ao longo do jogo, ao longo do próprio jogo, mostrou isso, principalmente na segunda partida no Barradão, que foi o jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Tá? O Bahia mostrou que tinha capacidade de vencer e de vencer bem lá no Barradão. E aí surgiram algumas questões que a gente não vai pontuar aqui. Então, é o Bavi de maior maturidade desse time do Bahia. E o Bahia que vem depois de um jogo de total dominância perante um Fluminense que é qualificado, um Fluminense que ontem, por exemplo, ganhou da equipe do Vasco. Não vou dizer com tranquilidade, mas ganhou sendo superior ao Vasco, criando mais chances de gol. Tive a oportunidade de assistir o jogo. E o Fluminense foi superior sim, foi muito feliz sim, e conseguiu levar os 3 pontos. E contra o Bahia não conseguiu desenvolver o seu jogo, fez o gol numa roubada de bola, no erro de saída bizarro de Santiago Arias, no erro de saída do Bahia, né? Teve uma outra oportunidade e depois sumiu na partida, né? Ficou alçando bola na área ali no segundo tempo, quando já estava com a desvantagem no placar, e foi pouquíssimo efetivo. O sistema defensivo do Bahia, inclusive, acabou tendo até certo destaque, muito pela presença de Gabriel Xavier. Então, o Bahia fez um bom jogo, chega maduro para esse clássico e chega sabendo da importância para o torcedor de vencer esse clássico. Porque o Rogério Ceni ouviu pra caramba depois da derrota, né, nas finais do Campeonato Baiano, né, do empate na Fonte Nova que culminou no título para o Vitória da Bahia. Né, mesmo com um investimento muito alto do Bahia, o Bahia não venceu. Então não é porque o Campeonato Baiano tem uma importância profunda, porque o Bahia se deu ao luxo de não conquistar o título e deixar o rival conquistar o título. Então o torcedor ficou pé da vida. O Rogério teve que ouvir muita coisa. Então os jogadores, o Rogério, a comissão técnica, se não entendia o peso de um clássico, tá? Conjecturando aqui se, porque eu acho que muitos entendiam, mas muitos não entendiam. Agora entendem, né? Porque o bicho pegou, né? Então, o primeiro ponto é esse: é um Bahia extremamente maduro. O segundo ponto é o seguinte: eu acho que não tem mais o que o Rogério Ceni errar em clássico no Barradão. No primeiro jogo, ele acaba priorizando, e vamos falar aqui o português bem claro, ele prioriza mesmo a partida contra o Motoclube pela Copa do Brasil no meio de semana. Primeiro jogo ali da Copa do Brasil era um jogo importante, era um jogo único, o Bahia não podia dar brecha pro azar e tudo mais, a gente sabe disso. Mas, no segundo tempo, ele acaba sacando a espinha dorsal do time, o que faz o time funcionar, né? Os jogadores que fazem, e é bem verdade, esse estilo de jogo do Bahia ter uma dependência. É Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Tassiano. Esses jogadores são sacados abruptamente, quase que ao mesmo tempo, e o Bahia cai profundamente de rendimento. O rendimento nesse primeiro Bavi já não era maravilhoso, né? O Bahia ainda estava se encontrando, era uma fase inicial ali de desenvolvimento de projeto, de ideia de time, de estilo de jogo. Então não era ainda aquele Bahia que estava funcionando, rodando bonitinho. O primeiro tempo já não foi bom, mas foi o suficiente para o Bahia criar uma vantagem. E aí, no segundo tempo, ele faz ruir qualquer tipo de possibilidade de manutenção desse resultado. E Rezende joga pá de cal com a expulsão infantil. E no final das contas, o Bahia é derrotado pela vitória da Bahia. Né? Então, o erro dele nesse Bavi não foi nem de leitura de jogo. O erro nesse primeiro Bavi foi de priorizar, colocar na balança um outro jogo. E essa priorização, né? Existe essa palavra, me perdoe se não existe, né? Mas enfim, botar esse jogo aí como um ponto chave para você promover mudanças em um jogo muito importante, pesado, como o clássico Bavi. Então esse foi o grande erro. E no segundo Bavi do Barradão, né, que foi o terceiro Bavi no ano, Bavi que aconteceu pela final do Campeonato Baiano, o erro aí sim foi de leitura de jogo. O Bahia contra o Fluminense conseguiu se defender muito melhor do que no jogo contra o Vitória da Bahia. Estava muito melhor postado, sem ter que colocar David Duarte, sem ter que colocar Caio Roque, sem ter que recuar profundamente o time. Quem estava voltando para poder recompor aqui na direita era Everton Ribeiro. Depois entrou Everaldo, que mesmo com todas as suas carências, deficiências e tudo mais, estava defendendo na direita. O time estava bem postado. A gente percebia as linhas desenhadas ali, uma linha de 5, outra linha de 4 jogadores, uma linha de 1 jogador na frente, e o Bahia conseguindo fazer esse balanço de alguma forma, impedir a progressão do time adversário.
Contra o Fluminense funcionou muito, o Fluminense foi forçado a ficar jogando bola na área e tal, mas não teve jogada de linha de fundo, não teve liberdade como o Zeca teve para poder ir à frente de Caio Roque e botar a bola na área para Yuri Castilho. Foi uma outra realidade, foi uma outra situação, né? Foi um outro momento com uma outra estratégia. Então, o recado está dado para o próprio Ceni, que promoveu essa mudança e fez essa leitura de jogo, para ele saber qual leitura deve fazer. Porque no Bavi, da final do Bahia, no Barradão, o erro foi de leitura de jogo. Não é porque recuou, meu Deus, fiquei com medo. Não. E no futebol, em determinados momentos, sim, é necessário você recuar um pouco a equipe para você manter o resultado, montar a boa e velha arapuca para que você consiga sair em velocidade e, de alguma forma, ali, né, consiga manter o seu resultado. Né? Então, ele só fez isso de forma errada. A leitura do jogo foi errada, né, no clássico do Barradão. Mas não há nenhum pecado, erro, em você se defender em determinado momento do jogo. Né? Então, em suma, esse é o segundo ponto, né? Não cabe invenção. Não cabe invenção em um brasileiro de pontos corridos em que cada jogo é uma final. Não cabe invenção. É fazer o simples, é fazer o que tem que ser feito para poder construir o resultado positivo. Porque lá na frente, o time vai fazer a sua parte. O Bahia fez pelo menos 2 gols em cada Bavi, menos no último, que fez um, mas teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, então no segundo tempo teve muita dificuldade para poder criar. Né? Mas de maneira geral, o Bahia tem feito gols, os Bavis. O Bahia tem feito gols, tem marcado, tem feito sua parte. Foram 2 gols pela Copa do Nordeste, no 2-1, 2 gols no jogo da fase de grupos, no 3-2 para eles, 3-2 para eles de novo na final do Baiano, né? 2 gols feitos, 1 gol. Então, o Bahia tem feito gols, os jogadores têm conseguido se articular, têm conseguido criar, têm conseguido furar o bloqueio do Vitória da Bahia, né? E têm conseguido, de alguma forma, fazer gols. Então, eu acredito que a grande questão é não fazer a leitura equivocada e, né, ter uma vulnerabilidade menor. E isso funciona com a implementação de algumas peças, como, por exemplo, de Gabriel Xavier, que foi muito bem contra o Fluminense e é titular do Bahia. Tem que ser titular de novo nesse Bavi. Né? A não invenção começa por aí, inclusive, já era assim, colocando Gabriel Xavier como titular nesse clássico. Jogador que, apesar de jovem, é muito maduro e quer jogar esse tipo de jogo, eu tenho certeza. Tenho certeza que tá doido para poder ter essa oportunidade de jogar esse tipo de jogo. Tá? Bom, e o terceiro e último ponto referente a esse clássico Bavi é que eu acredito que dentro de um cenário de campeonato brasileiro da Série A, o próprio Rogério Ceni, que falam não ter um histórico bom em clássicos e tudo mais, sabe da importância do jogo e vai procurar, eu acredito, de maneira extremamente otimista, que os caminhos necessários para poder vencer. Né? Porque se Rogério Ceni de alguma forma relativiza vencer em uma fase de grupos de Campeonato Baiano, e eu não estou falando aqui que ele relativizou, não. Estou falando através das suas decisões, a gente deduz isso. Tá? Não foi isso que ele disse, que verbalizou e tudo mais. Eu acho que dentro de um brasileiro de Série A, né, com o peso que tem, ele já conquistou alguns campeonatos brasileiros de Série A e sabe que cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final, ele vai fazer o possível e necessário para poder vencer essa partida. Né? Então, se tiver que colocar na dividida, por exemplo, uma semifinal de Copa do Nordeste, foi adiada, não vai ser no meio de semana mais não. Né? Mas enfim, se tivesse que colocar na dividida na semifinal de Copa do Nordeste em um jogo, independente de ser clássico ou não, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai priorizar o brasileiro, vai botar um misto no time na semifinal da Copa do Nordeste, vida que segue. Então ele sabe do peso, da importância de um jogo como esse. Ele sabe que é importante conquistar, acima de qualquer coisa, de vencer o clássico e tudo mais, que tem sua importância de ganho de confiança e outras coisas mais. Ele sabe do peso de conseguir 3 pontos em um brasileiro de Série A. Né? Então isso daí é um ponto determinante. E o quarto, e para mim, último aqui, é que é necessário entender que um clássico Bavi, assim como outros jogos, mas principalmente o clássico Bavi, tem 90 minutos, 100 minutos com VAR. Não precisa você usar tudo de melhor, tudo que tem de bom, logo de cara. Não estou falando para você colocar Everton Ribeiro, Cauli, não sei o quê, no banco de reservas. Né? Sabe? Mas nesse jogo, começar com o Rezende na esquerda, ter Juba como uma opção, ter Depena depois como uma opção, começar ali com Ademir no ataque, talvez, e aí ter Biel também como opção, e utilizar essa opção.
Biel pode jogar, inclusive, por dentro, no meio campo, né? No outro Bahia, ele acabou utilizando essa argumentação de que não tinha peça de reposição ali no meio campo. Biel pode ser utilizado por ali, sabe? Ter inteligência para poder montar o que a gente tem de bom ali, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e talvez Ademir ou Biel, mas eu acredito que ele deve ir com Ademir, como foi no último jogo, e ter depois como opção Luciano Juba, Biel, Carlos De Pena, né? Para que esse time possa ficar bem postado e de alguma forma possa construir o resultado positivo. Hoje tem Cicinho também com opção, querendo ou não. É um cara que defende bem. Ele pode entrar na esquerda e empurrar a resenha para o meio campo também para poder recompor ali e formar essa estrutura defensiva de mais qualidade em determinado momento do jogo, sabe? Hoje existem mais opções, mais alternativas para o Rogério Ceni. Resta ele utilizá-las com inteligência, tá? Não dá para errar, Ceni. Não dá para errar. A paciência do torcedor já está no limite e você já percebeu mais do que ninguém que o clássico pesa muito, torcedor do Bahia. Então faça a sua parte desse voto de confiança para a nação tricolor. Valeu? Não vai apagar o que aconteceu, a perda do título baiano e tudo mais, mas certamente vai fazer com que o torcedor possa, de alguma forma, confiar um pouco mais em você. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?